Gravando de volta, a gente até começou, mas aí perdi aqui a conexão, então, do zero. Então, De novo, do o zero. que a gente está combinando aqui? Então, você vai, respira, se precisar dar uma pausa no vídeo, e aí você vai procurar com quem você quer se conectar nesse momento, né? Com o jogo que está na minha mão ou com o jogo que está na mão da Ana. Então, nós vamos fazer aqui um jogo de 4 posições, para variar, e aí a resposta vai estar comigo ou vai estar com ela. Então, é por aí. E para ajudar nessa conexão, eu queria ler uma carta que eu tirei de um oráculo do Eckhart Tolle, do autor do Poder do Agora, que eu encontrei numa viagem para o Peru. São 2, na verdade. E esse fala muito sobre os portais de acesso ao agora, né? Essa carta especificamente. Ele diz: observa o ritmo da sua respiração. Sente como flui o ar dentro e fora. Sinta a energia da vida dentro do seu corpo. Permita que tudo seja, tanto dentro como fora. Permita e reconheça a qualidade das coisas. Entre profundamente no agora. Muito relevante, né? Falando de liberdade. E você falou que quando você leu, te mobilizou esse livro? Quando eu li O Poder do Agora, estourou o cabeção, que fez muito sentido naquela época. E é um livro até que eu tentei reler em algum momento, mas aí na hora de reler já não foi a mesma coisa, né? Eu nem cheguei até o final. Mas ele causou um impacto muito grande. Eu acho que para quem não leu ainda, eu recomendo. Eu acho que pode ser bem transformador. Por quê? Porque a gente fica muito pensando, quando a gente fica nesse lugar de aprisionamento, a gente desencadeia um processo mental. Você já está vendo assim, estamos aqui em 2020, você está pensando assim, como é que vai ser a minha vida até 2028? E não, é agora. Né? É agora que você constrói. Né? Então, mesmo quando eu atendo, né, eu tenho muito esse discurso, assim, por que eu não... Ainda que todo jogo tenha um aspecto preditivo, mas por que eu não fico preso a fazer jogo do que vai acontecer no seu futuro? Porque o futuro você, em parte, está construindo agora. Então, se apropria desse momento presente, entende o que está rolando por ali, que a partir disso aqui você vai encontrar qual o melhor jeito de navegar. Eu queria só falar que quando eu li esse livro, também faz muitos anos já, eu li esse livro, eu lembro que a metade dele final, assim, eu estava na praia, estava no Rio, e uma frase desse livro que me mobilizou, é muito comum, assim, pular do livro uma frase, sabe, que me captura. E a frase desse livro foi: como é que eu posso ser feliz com esta pessoa agora? Isso foi uma coisa que eu levei muito para a vida, assim. Então, sei lá, eu viajava, quando eu trabalhava em empresa, eu viajava muito, né? De carro, de avião, enfim. E era muito comum viajar com pessoas do trabalho. Que na maioria das vezes eu gostava, óbvio, mas assim, aquela coisa um pouco mais mecânica, né? Sim. E depois de ler esse livro, eu me perguntava, como é que eu posso ser feliz com essa pessoa agora? Sabe? É uma conversa diferente, é uma comida diferente, sabe, dentro do carro, assim, indo para Campinas, o que que é? O que que faz desse momento um momento mais feliz agora? Exatamente. Que é um pouco o que eu li uma vez, eu acho que foi num livro do Domênico De Masi, O Futuro Chegou, eu acho que é esse o livro, que ele fala sobre a capacidade do judeu de criar momentos relevantes e de não perder nenhuma oportunidade, porque ele não sabe se ali amanhã vai ser a casa dele, né? Sendo o povo judeu esse povo, enfim, que ele é a pátria, né? A própria pessoa é a pátria. Então, e aí tinham várias histórias, assim, de crianças, adolescentes ensinadas a terem bons momentos com os amigos da escola, por exemplo, né? Em situações principalmente não é peregrinação, em situação de refúgio, de refugiado, né? Sim. Então, às vezes, aquele contato com aquela pessoa pode ser o único, né, na vida inteira. Então, que aprendizado é esse, né? Que traz esse lugar do como é que isso pode ser especial agora. Que é um pouco diferente dessa coisa que me irrita um pouco, principalmente da galera
da barra de Axis e do Theta Healing, que é, ai, universo, como pode Como é ser que eu melhor posso agora? melhorar? Não estou falando sobre isso, assim, que ok, para mim faz algum sentido até a página 2 e obviamente essa é uma crítica superficial, né, porque também nem conheço tantas ferramentas assim, é que me incomoda um pouco esses comportamentos muito repetitivos e muito... Quando que participa é da o que a birra lazer. com a PNL, né? Que é minha Sim. birra com a PNL, né? Você olhar no espelho, enfim, ficar repetindo que você é linda, funciona, enfim, para muitas coisas, mas não é o meu alfabeto e a minha linguagem. Mas é de um lugar mais de autorresponsabilidade, assim, sabe? Como é que eu posso fazer isso aqui ficar melhor agora, né? Então, quando eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Assim. Pô, e vai ser incrível, porque é isso, né? Então, existe essa decisão de fazer desse momento um momento importante, né? Feliz, assim, e tal. Que traz também a questão da presença, né? Então é muito isso, né? Então, quanto mais Completamente. presença eu coloco, mais essa energia flui aqui. Completamente. Eu estou aqui com minhas cartas em leque, para poder tirar na medida que eu for pronunciando aqui Eu o título também. de cada casa. Mas, independente disso, eu resolvi tirar para a gente, né? Para a gente, todo mundo está assistindo aqui, uma carta do Angels and Ancestors. E aí saiu a carta do Hunter. Achei Olha, ótimo isso aqui. E passador. aí, o caçador fala o seguinte: rastreie seus medos e desejos. Então, achei tão perfeito com o que a gente está conversando aqui agora, né? Então, Sensacional. vou deixar ele aqui no computador, aqui no meu teclado, meio que olhando para a gente e guiando esses jogos, né? Tanto do lado de cá quanto do lado daí com a Ana. Você Uhum. escolhe aí quem você quer, que jogo é esse que vai conversar com você hoje. A primeira posição, rufem os tambores, dentro daquilo que está, né? Então pensa aqui que está, onde é que se sente preso, né? Então, qual é a grande questão que você está aí amarrado nesse momento? E a primeira posição vai ser exatamente o que de verdade te aprisiona. Então você pode achar que o teu aprisionamento é a falta de dinheiro, o teu aprisionamento é só a falta de coragem, o seu aprisionamento é a falta de habilidades para alguma coisa. Lá sei eu. Mas vamos ver o que de verdade está te prendendo nesse momento. Ai, ai. Pode começar aí. Ok? Então tá. Então, do meu lado de cá, cada hora uma coisa congela. Congelou a Ana, mas já voltou. Então, assim, do lado Não, de já voltei. cá, saiu o 4 de paus. Então, o 4 de paus, para mim, é uma carta que fala muito sobre entusiasmo e eu acreditar em mim mesmo. Né? Então, para mim, o 4 de paus é a expansão. Né? E aí, de novo, né? Cada um tem sua nomenclatura para as cartas, a minha é essa. Né? Então, sou eu que estou tirando, então segue aqui o meu vernáculo. Né? Então, quando eu falo do 4, eu falo sempre de uma energia de expansão no que diz respeito ao naipe de paus. Então, é o lugar que eu realmente me sinto confiante, otimista, eu acredito naquilo que eu posso, eu acredito em mim mesmo. Então, assim, é o lugar que eu acho que o mundo é meu. Então, como está na casa daquilo que de fato me prende, é porque eu não estou me sentindo lá grandes coisas, né? Eu não confio exatamente nas minhas habilidades, eu não confio que o universo vai ser bom comigo, né? Que eu tenha condições de fazer essa criação. Muito bom. Eu meti o louco e vou fazer leitura em par. Vai lá. Eu Você falei, já falou, que eu quase fiquei tô na dúvida. Eu aqui. faço isso? Não, foi não. Vou ficar bom aqui. Vai Não, lá. tudo bem. Para mim, para quem me escolheu, né, para leitura, o que de fato me aprisiona, sai um mundo com roupagem de ouros, né? E aí, quando eu virei as cartas, para mim pulou muito esse lugar de o que de verdade me aprisiona é o quanto. É engraçado assim, porque é como se eu tivesse enxergado o mundo fechado de costas para o pajem de ouros, sabe? Assim, uma coisa meio eu circunscrita nesse lugar que é quentinho, gostosinho, que eu conheço, onde eu já realizei alguma coisa, e não necessariamente entendendo que tem algo novo para chegar. Né? Então, o que me aprisiona muito é esse medo de acessar essa nova realidade.
Sim. Eu viajo aqui um pouco porque, embora se diga, né, que a Carta do Mundo traz um ser andrógeno, mas o que você olha à primeira vista é a figura de uma mulher. Sim. E aí você tem um pajem que em alguns baralhos vai ser a princesa, porque o pajem tem essa natureza feminina. E eu fico pensando, dentro desse cercadinho tem uma menina e não uma mulher. Então, assim, eu me colocar como criança dentro desse, em vez de eu me apropriar, né? O mundo Sim. é meu, parece que eu estou aqui Sim. meio que de favor nesse mundo, né? Então, Sim. de alguma forma converte com o que eu tirei aqui também, né? Porque é esse lugar que eu me Também acho. desempodero, né? Eu me sinto meio Sim. pequeno. E para mim também veio uma coisa, aquilo que a gente falou na primeira parte, de eu acho, eu já passei por isso, então é como se não fosse acontecer de novo. E aí, a gente falou isso para a torre, né, especificamente para as Aham. situações de torre, mas quando eu olho para cá, me veio também um pouco essa sensação de, não, eu já conquistei, eu já realizei, então eu estou aqui nesse lugar que é seguro e nenhuma nova realidade pode ser tão melhor do que isso, né? Nenhuma nova realidade pode ser tão atrativa quanto isso, enfim, nesse contexto assim. A gente falou isso um pouco no episódio passado. Se você não assistiu, né? Temos já 7, né? Temos 7 vídeos para você acompanhar sobre essa coisa de assim, eu quero mudança, mas eu não quero mudar. Isso, é isso aí. Né? Então Para você, mim puta, mas, tem esse lugar aqui. mas vai dar um trabalho miserável, mas puta, é isso, dá trabalho. É. Então, para quem me escolheu, né, para olhar o jogo, me parece que está muito mais na mão da pessoa do que qualquer outra coisa, né? Me parece que não é, por exemplo, sei lá, uma situação que eu estava descrevendo antes, essa coisa do pendurado, né? De uma coisa maior que me pendura e tal. Me parece que aqui está bem na mão da pessoa mesmo, assim, na coragem de arregaçar as mangas e falar: vamos lá meter a mão na lama que vai dar trabalho, mas essa merda vai dar certo. A pessoa está com a faca e o queijo na mão, mas alguma coisa É, ela se prende, né? é, Ela se tolhe, né? é. Que para mim, enfim, vamos ver as outras cartas, né? Mas para mim tem muito a ver com, ai, dá trabalho sair daqui, sabe? A segunda posição, eu anotei alguma coisa aqui com letra de médico que eu já não lembro mais Qual como é que meu é. desafio para isso? Qual é meu desafio para me Desafio. libertar disso? Eu fiquei assim, desejo, mas a gente falou de desejo, não, é desafio. Então tá, então. Desafio. Qual é o meu desafio? Ah, mano. Ah, que lindo isso. E nem é o meu jogo ainda, hein? Mas fala super comigo. Olha que beleza. É louco. A gente já falou dele aqui na primeira parte, né? É se Sim. jogar, né? É se aventurar, é pagar para ver, porque na vida não tem nada muito certo. Então, é bem isso. Essa semana, eu compartilhei lá no Instagram, tem uma Ah, pessoa que está fazendo um tarô em 3D. E aí, a primeira carta que ela resolveu fazer foi a carta do Sol. Ela fez um Sol baseado no Eight, sendo que ela ah, fez uma coisa que para mim é incrível, porque em vez de ter a mureta e o garoto com o cavalo na frente, o cavalo com essa criança está arrebentando o muro. Então, se vocês olharem lá no meu Instagram, vocês que bom lindo. dia para trás, assim, esse muro que está sendo arrebentado com essa criança, com esse cavalo, né? Então, o cavalo, o próprio poder, né? A potência, essa coisa toda, Sim. que é passar dos seus limites, passar desse muro, né? E aí, para mim, É. isso tem uma experiência muito pessoal, porque eu fiz um exercício uns meses atrás de escrita criativa, e aí eu tive uma imagem com a carta do Sol, do que eu estava escrevendo, eu comecei a dissertar sobre algumas coisas, dizendo que assim, a vida de verdade estava para depois do mureta da carta do Sol. Porque do lado de cá da mureta está tudo confortável, é um pouco a história do teu mundo aí com esse pajem Sim, de paus, sim. pajem de ouros, né? Que assim, aqui está tudo certinho e tá legal, né? Mas assim, a vida mesmo é lá onde não tem certeza de nada. Onde você vai chegar É, em alguém que não está afim de você, onde você vai tentar um emprego que pode ser incrível, né? Então, sim. assim, é um lugar onde você se surpreende. Isso é uma boa. Então, assim, Isso é uma boa. o que Isso é você uma boa. precisa é se permitir ser surpreendido, É, sabe? O que pode é nesse um bom momento olhar. me causar É isso, né? É um Porque bom a gente olhar. tem muito medo da incerteza, né? E sendo que a incerteza pode ser do cacete.
Vai que é coisa boa. Então se joga. Vai que dá bom e eu fico feliz. Né? Bom, do lado de cá, o meu desafio para isso é uma justiça com 10 de ouros. O que também me faz acreditar que está bem na mão da pessoa, porque o desafio é esse processo mental da medição, né? Esse looping mental dessa medição e desse olhar analítico, né? Que procura, sei lá, esse ajuste numa realidade que chegou ao fim, né? Notadamente. Assim, numa realidade que, ok, mas sai um 21 e sai um 10 de ouro, você fala... vamos dar aí uma desapegadinha. Total, né? E aí eu acho que você conversa com esse louco também, porque é um pouco essa coisa do tipo, eu só vejo uma saída, só pode ser se for de uma determinada maneira. Isso. Então, e ter essa rigidez dessa justiça, né? Eu sei que é melhor para mim, eu sei que vai dar errado, tudo eu já sei, já sabe nada, a gente não sabe porra nenhuma, a gente só acha as coisas, né? Assim, é olhar para o futuro com essa lente do passado, né? Precisa tomar um pouco de cuidado, assim, tem um desafio grande aqui, que é olhar para esse futuro com essa lente de passado, assim. Para um lado e para o outro, né? Nem para olhar com essa coisa meio poliana demais, de que não tem risco nenhum, vai dar tudo certo, e tomar um tombo, sim. Mas também não olhar do tipo, vai ser tudo uma merda, vai ser triste, vai ser isso, vai ser aquilo. Porque às vezes a justiça ela procura por padrão e ela acredita que o padrão do passado é um padrão que ainda vai ser perpetuado, né? Então, se foi assim, né, que criou jurisprudência. Isso, é isso. E não necessariamente, né? Então, ser mais flexível. Beleza? A terceira casa é ótimo. Eu preciso sacrificar. Nossa Senhora! Você precisa sacrificar aí. Preciso sacrificar o meu 9 de espada. Para de sofrer, para de ficar pensando em mil bobagens, para de ficar só pensando em problema, para de ficar remoendo, larga desse osso, sabe? Para, inclusive, né, sacrifica esse papel de vítima, porque às vezes a gente também se acomoda nesse lugar, né? Nada dá certo, comigo é tão difícil, mas eu bem que eu queria, mas a vida não foi boa para mim, porque... Então, e aí, aquilo que eu já falei do 9 de ouros, acho que em quase todos os episódios, né, que assim, o 9 de ouros é uma carta que fala sobre aflição mental, sendo que essa aflição mental está na superfície. Qual a resposta do 9 de ouros? Mergulha e descobre qual é o cerne, de onde é que nasce verdadeiramente o seu problema. Enquanto você só ficar aqui na superfície, aí é tiro para todo lado, né? Você está apagando incêndio, não sei o quê. Só que não adianta, isso te ocupa, isso leva a tua energia e não, né? Você tenta aqui consertar, está enxugando gelo. Vai para o fundo, descobre onde é que está a raiz do seu problema. Pois é, por falar em raiz de problema, do lado de cá, o que precisa ser sacrificado, se aí saiu um 9 de espadas, aqui saiu uma lua com um 10 de espadas. Dá para ver? Dá. Tá vendo? Aham. E aí é muito louco, né? Porque quando eu virei, eu pensei assim, nossa, sabe aquele tipo de pessoa que fica procurando sinal para justificar a própria narrativa? Sim. Me veio muito isso como o que precisa sacrificar. Sabe essa coisa que a gente acha que é intuição, mas fica procurando sinal para dizer, não, é melhor ficar, é melhor isso. E de novo um 10, né? Assim, então, o que de fato precisa sacrificar na essência é essa ideia de que a coisa ainda vai continuar, né? Porque não vai, eu fico acabou. pensando de dois, né, das 4 cartas, já temos 2 10 aí, fico pensando que a pessoa escolheu a Ana, provavelmente a pessoa com muitas certezas, né? E essas certezas estão, sabe? Vamos fazer perguntas, né? Vamos dizer, será? Né? Então, um pouco isso. Então, antes de a gente começar a gravar aqui, né, estava batendo papo com a Ana, a gente falava muito sobre pessoas que às vezes estão meio que ditando normas, né, dizendo que tem que ser ou não tem que ser, e aí onde não tem que ser, meio que enxovalha, né, tem um lugar, um certo desrespeito por quem está fazendo de uma maneira diferente. Eu tenho um lugar, tipo assim,
quase tudo pode, né? Então, tipo, quando alguém levanta uma coisa sobre tarô e fala uma coisa absurda, o que eu falo assim, olha só, simbolicamente, isso não parece fazer muito sentido, porque olha só, aí eu meio que explico assim, mas pode ser que na sua leitura, naquele determinado momento, veio isso, né? E eu vou respeitar o que veio ali de intuição, mas são as coisas que a gente vê num jogo e são as coisas que a gente pode falar, né? Então, quando eu dou aula, eu sigo um protocolo, né? Eu posso ficar dando 1000 exemplos das situações que aconteceram, porque as situações que aconteceram são muito específicas daquele momento, né? Então, a gente tem que parar para poder questionar mais as coisas, né? Tipo, tal coisa é assim. Será? Sempre esse será, acho que vai bem, né? Do tipo... Sim. Porque a gente se prende nesse 10, né? Então, quando a gente faz a sequência do Ais ao 10, o 10 é esse mundo físico, é o mundo na materialidade, é um mundo onde está tudo muito quadradinho. Né? E aí, o grande segredo do 10 é que o 10 se reduz a 1. Então, quando você chegou a 10, você tem um novo desafio. Então, assim, ok, então... Abre outra coisa, né? Abre outra caixinha, abre outro caminho, é isso. E essa lua, né? Quando vem essa lua meio assim, de frente, tendo tido uma justiça na casa anterior, me parece que vem muito também esse pedido de sai um pouco desse mundo, sabe, mais sutil, mais etéreo, e dá uma aterradinha aqui, né? Vem aqui, dá uma olhadinha aqui nisso. É você que tem que pegar de fato para fazer, né? E não que... Lembra uma figura que você me mandou entre o disciplina e o fluxo? Era disciplina e surrender. Era discipline, surrender e flow, né? No meio. É você não é sujeitar, oh meu Deus, se submeter, se render, né? Então, se render e entre a intersecção entre se render e a disciplina é o fluxo, né? Que é o que eu costumo dizer que a minha vida tem gerenciamento com fluxo, né? É meio por aí. Então, essa lua vindo depois da justiça me conta um pouco sobre isso, assim, sabe? De sacrificar um pouco esse lugar meio mais deixa a vida me levar e tomar um pouco mais a rédea de dizer, então tá bom, então agora eu decido que isso acaba, eu decido que isso, eu decido que aquilo e vamos, né? Então, ter esse novo, lugar né? um pouco da decisão. A gente abriu 2 jogos, mas eu acho que quase que fosse, tipo, se deu mal. Qualquer coisa que você escolher, você vai cair no mesmo lugar. Porque abrir mão da lua, sacrificar a lua, é sacrificar também as suas mágoas, ressentimentos, as suas dores, né? Tem gente que já se identifica com isso, né? Então, eu tenho esse lugar, eu tenho, né? Então, quem sou eu se eu não puder mais dizer que eu sou coitado, né? Ou quem sou eu se eu não... E se eu der certo? Cadê meu discurso? O discurso é outro, beleza, vamos em frente, né? Essa nova pessoa. É isso aí. Muito bem. Como é que você abraça a liberdade daí? Gente. Eu termino por onde você começa. Por onde você começou, né? Você abraça a liberdade como página de ouros. Esse página de ouros aqui, como conclusão, fala de uma atitude. Então, uma atitude curiosa, uma atitude de quem está plantando, e aí sabe, né, que a gente abriu a terra, botou a semente, agora tem que ir lá que regar, tem que cuidar disso, né? Mas assim, um passo de cada vez, mas tomar uma atitude. E aí é saber se não tem, está pronto. Tem um processo no qual eu dou início. E aí a gente começa a trabalhar com essa história. Esse negócio aqui, se fosse combinado, ele não dá tão certo, né? A gente precisa lembrar disso, assim. Porque para o pessoal que me escolheu, como é que abraça a liberdade? Saiu um papa com um 4 de espada. Por que o foco não está indo? Vamos tentar aqui. Não, tá. Não sei, deu? Deu. Acho que deu, né? Tem um momento que a luz reflete, mas aí você passou, dá para enxergar. Tá perfeito. Tá bom. Esse papa com esse 4 de espadas me fez lembrar da primeira parte do vídeo da nossa, né, que é da nossa primeira parte da conversa, em que a gente fala sobre a comunicação que liberta, né? Sim. Gosto muito desse lugar, assim. Essa comunicação que está muito ancorada no que se tem de valor, sabe? Um pouco nesse meio separar o joio do trigo,
do que para mim é certo ou é errado, do que é dogma, do que eu realmente quero, enfim, nesse lugar retirado, né? Então, Sim. se retirar mesmo da situação para fazer isso, sabe? Se recolher aqui para esse lugar de dentro, para dizer, tá, deixa eu estudar esse assunto aqui. De novo, me dando a certeza de que tá mais na mão da pessoa do que a pessoa imagina, né? Tá mais na mão de Sim. quem tá vendo a gente do que se imagina. Quer dizer, não me parece que nesse contexto tenha nada muito grande impedindo, né? Então, E para mim, eu pensei, né, aí de novo, na minha vibe alquímica da semana, né, que é uma das coisas que a gente fala do meio do caminho, é o próprio lema dos alquimistas, né, que é o ora et labora, né, então reza e trabalha. E aí a gente fala isso muito porque a alquimia não é uma receita da Testmade, né, então tipo, junta 3 ovos, bate, encara, leva ao forno, junta a farinha, não é isso, porque ainda que tenha essa receita, na verdade, você é o seu próprio laboratório. Então, tudo o que a gente fala sobre alquimia são metáforas, né? Então, dentro do laboratório do alquimista, existia o oratório, que era o lugar onde ele entrava em transe para poder fazer o procedimento alquímico. E aí a experiência de cada um é a experiência de cada um. Então, quando eu vejo esse 4 de espadas, que é esse lugar também de recolhimento, de descanso e tudo mais, junto com esse Papa, que aí foi que me reportou a história do Hora, entra em contato com você mesmo. Então, entende o que é isso, quem é você, o que de verdade você quer, e descobrindo e percebendo assim que a sua fórmula é a sua fórmula. Então é muito legal quando as pessoas assistem aqui a gente, aí vai assim, nossa, a Ana tem uma história bacanérrima, né? Ou o Marcelo tem uma história bacanérrima, nossa, eu quero ser... Mas assim, a história de cada um é a história de cada um. Então nunca ninguém vai ser uma Ana, nunca ninguém vai ser um Marcelo. E só a gente sabe, né, as merdas do caminho. Então, cada um constrói a sua história, cada um tem o seu jeito de fazer o seu bolo. E é isso. Aqui também me dá vontade de dizer 2 coisas. A primeira é o quanto é importante separar o que é construção social dogmática do que eu acho que é certo e do errado, Sim. versus, né, num lugar não de conflito, mas num lugar de enxergar o que faz sentido espiritualmente para mim como chamado, né? Para quem quiser ver, a gente gravou, acho que umas semanas atrás, não lembro, vou ter que fazer uma tabela agora, porque já tem muito, né? Que a gente falou sobre o chamado social. Você tem aqui na nossa card, né? Se você não viu, olha aqui no card. A gente nem imaginava gravar tanto, já estamos aí, faz mais de mês junto. Me vem muito esse lugar de fazer um inventário sobre si, sabe? Um inventário sobre que batalhas eu compro e que batalhas eu não compro mais, de onde é que eu me retiro, né? Então, o que faz sentido para mim, o que é verdade para mim, o que foi verdade para mim até agora e agora não é mais uma verdade. E é ótimo, porque o Papa, no procedimento alquímico, ele representa o fogo. E o fogo fala exatamente sobre a verdade. Então, aquilo que sobrevive ao fogo é verdadeiro. O fogo consome todas as impurezas. Então, esse fogo que se eleva, né? Então, assim, E aí sai exatamente essa questão das construções, né? Que foi que eu falei lá no começo, né? Assim, o que é certo? Certo para quem, cara pálida? Certo em que momento? Porque o que é certo hoje pode não ser certo depois de amanhã. Então, por isso esse lugar de eu voltar para dentro, e aí o teu caso é bem bacana, porque fala dessas construções, né? De justiça, do sei de lua, então, assim, rasga o teu livro da Testmade, entendeu? E cria você, sente no feeling aqui que receita é essa. Eu acho que eu vou botar tal coisa, eu acho que eu vou botar... e se eu botar passas? Quem sabe? Mas as pessoas odeiam passas. Assim, o bolo é meu, mas eu gosto, exatamente. Eu gosto. Também, sim. A segunda coisa que eu fiquei com vontade de dizer, que você falou da frase, né, em latim, tem uma coisa que eu falo em português. Mais uma frase aí pra galera anotar. Eu tenho um pouco de ranço de gente que fica falando se Deus quiser, sabe? Para coisas muito práticas da vida, assim. Sim. E aí, para os meus times de RH, né? Claro, depois que eu pegava uma intimidade maior, assim, a pessoa falava assim, se Deus quiser, eu dizia, se Deus quiser e a gente trabalhar, né? Então, se Deus quiser e a gente trabalhar, aí o negócio o quê? Vai andar, né? Vai funcionar. Então,
tem um pouco desse ranço, assim, de ficar meio botando na conta de Deus, sabe? Tem uma Eu música sempre da falo Maria isso, né? Rita. Que eu fico falando de Deus lá em cima te olhando, tipo assim, tá, e você, né? É isso. É Tem tipo, uma música da Maria Rita que fala, Deus já tá de saco cheio, né? Então, a gente fica levando tanta demanda que em algum momento Deus fala, tá, e aí, né? Joga na loteria, pelo amor de Deus. Você tá me pedindo para ganhar na loteria? Joga na loteria para eu te ajudar, né? Então, um pouco desse lugar, assim. É, E é isso. É um bom caminho, hein? É um bom temos caminho aqui aqui. um trabalho. Eu acho que toda que a gente fala dessas questões, né? Para mim é inevitável falar sobre um trabalho terapêutico. Então, seja lá qual for o caminho que você ache importante Uhum. fazer isso, mas que seja uma coisa séria, que possa ser algo que você possa elaborar, conversar com alguém, para ver de onde é que está. Porque assim, tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. E um pouco dessa investigação, né? De que Então, por assim, qual liberdade eu posso começar, né? Por qual eu vou olhar o quê? Eu vou olhar para essas coisas mais pragmáticas e práticas que hoje me aprisionam, eu vou fazer, né, duas coisas juntas, eu vou olhar para esse meu lugar no mundo e vou olhar para esse emocional, ou vou olhar para essa coisa mental, enfim. Tem também um pouco desse entendimento, né? Desse diagnóstico que acho que pode ser bem bacana, assim. você falando que a história do Deus quiser, no final de semana rolou uma conversa dessa com uma aluna que falava exatamente sobre isso, né? Assim, eu faço tanta coisa, acendo vela, rezo pro meu anjo, não sei o que tudo mais. Assim, tá, e o que mais? Mas o que mais eu posso fazer? Mas você vai fazer por você, né? Então estuda, elabora, tenta entender como é que a Isso, vida, né? Quais são os processos que eu posso melhorar em mim, porque só rezar, só acender vela, só não sei o que tudo mais, as velas estão lá queimando, né? Mas o que você precisa queimar, né? Na sim, verdade não é a vela que sim, queima, né? É você que precisa queimar. sim, Que sim, cera é essa que está te tem, atrapalhando? tem bastante isso. Então, enfim, Enfim, chegamos ao final de mais esse episódio. Compartilha, comenta. A gente gosta de ler os comentários e a gente gosta de trocar, é legal isso. Se quiser sugerir alguma coisa que a gente possa fazer mais para frente, manda, que a gente vê como é que encaixa isso aqui nos processos. Compartilha, a gente gosta de compartilhamento também, né? É legal. Diz, pô, tal pessoa precisava ouvir sobre isso. Então, manda para ela. Né? Então, quem sabe cai uma ficha lá. e queria só falar uma última coisa que tinha ficado na minha cabeça e voltou agora voltando só na sugestão da liberdade com maturidade, né? A gente precisa só entender que não necessariamente a idade ou um pseudo processo de maturidade vai levar para uma liberdade. Muitas vezes a gente percebe um processo de maturidade também sendo construído como uma carcaça de maturidade, mas aprisionando do mesmo jeito. Então, Sim, quero voltar um pouco para aquilo que você falou bem lá no começo, que maturidade também é sobre se saber, se acolher, se dar espaço e cuidar das relações em volta, né? Então, sim. Aliás, na verdade, esse é um tema bom para se explorar, porque por exemplo, eu sempre falo, né, que assim, quando eu dou aula de curso da Arcano da Corte, eu falo assim, que o pajem e o cavaleiro são figuras imaturas, a rainha e o rei são figuras maduras. O que diferencia um do outro, né? Porque o pajem e a rainha são energias femininas, o cavaleiro e o rei são energias masculinas. E aí, toda vez que eu falo para alguém que tem lá um pajem, eu falo assim, olha, existe uma certa imaturidade na condução desse assunto. E por imaturo, eu não estou esculachando, eu estou falando de uma falta de habilidade. Então, aquele que é uma ou pessoa ainda uma falta de estrada, né? Ou ainda né? Precisa ainda só construir uma estrada de ali. constância e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala desse ser maduro, esse ser que está atento, que está ligado nos processos, né? Então, não apanha distraído. E aí, às vezes até também, né? Mas, opa, peraí, agora caiu a ficha. E aí eu tomo consciência daquilo e eu assumo a responsabilidade, porque tem isso, né? Então, dentro da toda a teoria junguiana, né? Às vezes fala sobre a morte da inocência. A morte da inocência é parar de ficar botando a culpa nos outros. Eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim por causa do meu trabalho, eu sou assim por causa do presidente, eu sou assim, né? Tudo é culpa do outro. Sim, sim. Maturidade é você assumir responsabilidade pela vida que você tem, pelas coisas que elas são. Então, Isso. Spoilers da próxima conversa. Vamos pensar se a gente fala, então,
Sim, sobre mas já maturidade. fica isso aí, porque tem muito a ver com esse processo da gente falar de liberdade. Né? Ser livre ou não é uma escolha que a gente faz de verdade. Sim. Tá bom, querido. Obrigada Beijo. mais uma vez. Te amo, te amo. Beijo. Tchau, 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 pessoal. gente.